Item número: SCP-1726. Classe de objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O caminho que leva a SCP-1726 deve ser bloqueado por um posto de guarda operado pela Fundação Filial Chinesa sob a bandeira do Exército de Libertação Popular. Nenhuma segurança adicional é necessária para evitar interferência externa. SCP-1726 em si não deve ser inserido sem pelo menos uma instância de pesquisadores acompanhando o SCP-1726. 1. O pessoal não deve permanecer dentro de SCP-1726 por períodos superiores a 4 horas. Os materiais encontrados em SCP-1726 não devem ser removidos de SCP-1726. O contato com espécimes de SCP-1726 deve ser realizado de acordo com o documento 1726, CO. Todos os documentos copiados em SCP-1726 devem ser armazenados no Arquivo de Pesquisa 18. Descrição: SCP-1726 é uma estrutura de um andar localizada na província Redigido, na China. Nenhuma anomalia está presente nos materiais usados para construir SCP-1726, e a construção original é estimada em cerca de 1200 a.C. O interior de SCP-1726 é uma anomalia espacial estável, medindo aproximadamente 14 km² de área. Este espaço é constituído por uma biblioteca, rodeada por um pequeno jardim e fonte. O conteúdo desta biblioteca consiste principalmente em textos filosóficos, teológicos e históricos, acompanhados de artefatos de civilizações do leste e da Ásia Central, muitos dos quais originários de culturas desconhecidas da antropologia geral. Os artefatos mais antigos contidos em SCP-1726 são uma coleção de tabuletas de Eren datadas de aproximadamente 30.000 a.C. Outras civilizações notáveis apresentadas são as dinastias Shambhala, os povos ribeirinhos lemurianos, as dinastias de Mu e o Império da Eivik. Um pilar de pedra se ergue do jardim central de SCP-1726, subindo através de um buraco no telhado até uma altura desconhecida e escalável por meio de uma passarela de madeira em espiral ao redor da borda da estrutura. Este pilar existe dentro da anomalia espacial de SCP-1726 e, portanto, não pode ser visto de fora. A altura exata é desconhecida. O ponto mais alto alcançado pelos agentes da Fundação é de 12,8 km. SCP-1726 é um grupo de 54 construções humanoides conhecidas, compostas de porcelana. Os construtos são vazios, capazes de articulação completa, e geralmente parecem ser representações estilizadas de arquétipos culturais acadêmicos. Os espécimes de SCP-1726 são sapientes e são fluentes em vários dialetos de línguas chinesas modernas e antigas, e outros dialetos obscuros ou extintos. SCP-1726 03, SCP-1726 20 e SCP-1726 44 são fluentes em inglês. O comportamento de SCP-1726 geralmente consiste em estudar o conteúdo de SCP-1726 e guiar visitantes através de SCP-1726. Quando um indivíduo permanece fora de SCP-1726 por um longo período de tempo, de 1 a 6 horas, um espécime de SCP-1726 emergirá da estrutura e se oferecerá para conduzir o indivíduo em um tour pela biblioteca. Ao retornar à entrada, a instância de SCP-1726 falará a seguinte frase em chinês clássico: "Eu perambulei uma grande distância e aprendi 10.000 coisas." A entrada desacompanhada em SCP-1726, mesmo depois de usar a deixa verbal apropriada, resultará na expulsão imediata da estrutura por uma força invisível. O tempo prolongado gasto em SCP-1726, mais de 4 horas, resultará em desorientação, perda de memória e náusea, devido aos efeitos de compressão espacial. Subir o pilar central não gerará esse efeito. Adendo 01.
Trechos notáveis e textos incluem: e quando olhei para trás, vi que minha casa estava perdida para a agitação da besta. O barco foi sacudido pelas ondas, enquanto eu observava os últimos incêndios nas colinas de Mu se extinguirem. O desespero aperta meu coração, pois tanto se perdeu em nossa tolice extraído de os registros da destruição de Mu, 25.000 a.C., uma coleção de contos de um Kaizu Unlou, um sobrevivente da destruição do continente. Os Daevas voltaram em triunfo, a Ablechal na frente da coluna de soldados e grandes bestas de guerra que se estendiam até o horizonte, trazendo consigo troféus de bronze de terras distantes e povos acorrentados para o trabalho em suas postos de escravos. Eu assisti e conheci um medo extraído do fragmento sediou o livro do viajante 11.000 a.C., registros de um indivíduo sem nome observando o Império Daevic. O evento descrito é a marcha triunfal de Daeva-Uri em 11.039 a.C., como é descrito em outros registros do período Lovdaevic. Olhe aqui, olhe ali, olhe para trás e olhe para frente. Todas as coisas estão conectadas, assim como as linhas dessas palavras estão conectadas, e o ciclo gira cada vez mais. Olhe para aqueles que se consideravam deuses. Eles foram derrubados por aqueles que escravizaram. Escravos se tornam senhores, para serem derrubados por seus próprios escravos, e assim o ciclo continua, para sempre, até que a terra seja enegrecida e as últimas estrelas morram. Pois os grandes passaram, e Mu passou, e as terras ao sul e ao oeste passaram, e até o império passou. Uma citação de um trabalho desconhecido, encontrado no pergaminho 8 de Tia Jalil, 9.000 a.C., um compêndio de filosofia escrito após o colapso do Império Daevic. Ilegível estava aqui. Grafite esculpido na fonte do jardim central, data desconhecida, com pelo menos 150 anos de idade. Escrito em inglês. Artefatos notáveis encontrados em SCP-1726 incluem um Eternal Engine não funcional datado do período Hai Daevic, 15.000 a.C., com esquemas para reparo. 4 colares de escravos do período Lovdaevic em funcionamento, 10.000 a.C. Restos de 2 criaturas hexápedes mortas que se assemelham a pequenos cetáceos. Origem desconhecida. 6 fragmentos fortemente danificados e inativos de um relógio de bronze. Fragmentos carregam mantras esculpidos do período Lovdaevic. Uma amostra de tecido de um organismo desconhecido. O tecido contém um alto conteúdo mineral e possui extratos visíveis dentro dele. A amostra é rotulada da besta que destruiu Mu. Uma lanterna de ferro forjado, data desconhecida. A chama interna não pode ser extinta e a adição de combustível não gera nenhuma mudança. 102 mapas de civilizações catalogados em SCP-1726. Adendo 02. Em de 2000 uma entidade desconhecida foi observada por pesquisadores descritos como um humanoide atarracado com membros semelhantes aos de um aracnídeo. A entidade foi vista reorganizando os livros, e ao ser vista fugiu dos pesquisadores e ascendeu ao pilar central. A pesquisa geral em SCP-1726 foi interrompida por enquanto.